Bom, em direito constitucional, nós vamos falar hoje sobre o ponto 1.7 do edital, que é preâmbulo, normas programáticas e princípios fundamentais da Constituição. Bom, em relação ao preâmbulo, deve-se dizer que o preâmbulo é uma parte integrante da Constituição, ao menos da Constituição Federal de 88. Mas fica uma dúvida sobre a força normativa do preâmbulo. Ela seria, na verdade, uma norma tanto quanto as outras normas da Constituição e, como tal, ela é passível de sofrer o controle de constitucionalidade? Tem muita polêmica no sentido de que o preâmbulo da Constituição Federal cita a figura de Deus, mas como citar a figura de Deus se o Estado é laico por natureza? Daí foram surgindo diversas teorias para tentar explicar a natureza jurídica do preâmbulo e, como tal, se os estados devem ou não reproduzir o conteúdo do preâmbulo. A primeira teoria que a gente vai falar é a teoria da irrelevância jurídica. O que significa isso? Significa dizer, para os que defendem essa teoria, de que o preâmbulo não goza de nenhuma força jurídica. Ele expressa valores político-ideológicos daquela sociedade, mas não podem ser usados para controle de constitucionalidade, nem são normas de reprodução obrigatória. É basicamente uma introdução à verdadeira normatividade que são as normas constitucionais. Lembrando, portanto, sintetizando essa teoria, não tem força normativa, não é parâmetro de controle de constitucionalidade, o preâmbulo goza de teor político e não jurídico e não é uma norma de reprodução obrigatória. Há uma outra teoria para explicar a natureza jurídica do preâmbulo, que é da relevância jurídica direta. Aí já é o oposto da teoria da irrelevância jurídica. A teoria da relevância jurídica direta diz que o preâmbulo é norma tal qual as demais normas da Constituição. Não há nenhuma diferença normativa em termos de força impositiva em relação ao preâmbulo e às demais normas constitucionais. Portanto, o preâmbulo pode sim ser objeto de controle de constitucionalidade, bem como os estados, ao editarem suas próprias constituições, devem reproduzir o conteúdo do preâmbulo. Há uma terceira teoria. Essa, digamos, fica em posição intermediária em relação às outras duas, que se chama teoria da relevância jurídica indireta. Essa teoria da relevância jurídica indireta, ela está dentro do espectro de teorias que consideram o preâmbulo com força não normativa, ao lado, portanto, da teoria da irrelevância jurídica. Mas ela diz o seguinte, olha, realmente o preâmbulo não tem força normativa. Ele não é tão norma quanto as outras normas constitucionais. Porém, este preâmbulo serve como um parâmetro interpretativo, serve como uma certa diretriz. Ela não é apenas uma parte integrante da Constituição com valores ideológicos, não. Ela é um pouco mais do que isso. Ela pode, sim, não ser considerada como norma de reprodução obrigatória, mas ela pode constar das demais constituições estaduais e ela tem uma força de certa diretriz em relação aos valores constitucionais e às demais constituições do Estado. Portanto, é mais do que mero vetor ideológico, é um parâmetro interpretativo. Bom, o que o STF já manifestou em relação à natureza jurídica do preâmbulo? Não há, isso há que se dizer, não há uma posição extremamente pacificada e consolidada do STF. Eles nunca se debruçaram especificamente sobre o assunto. Contudo, num precedente sobre, se eu não me engano, a Constituição do Acre, em que o Acre não colocou no preâmbulo a expressão de Deus, sob a guarda de Deus, algo assim que consta do preâmbulo. Deixa eu ver se eu acho aqui.
fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus. Isso é um trecho do preâmbulo da Constituição Federal. A Constituição do Acre não quis colocar sob a proteção de Deus. E isso foi discutido no STF para ver se a Constituição do Acre tinha que colocar ou não no seu preâmbulo sob a proteção de Deus. E o STF chegou à seguinte conclusão: olha, o preâmbulo ele não tem força normativa. Foi isso que ele decidiu. O preâmbulo não tem força normativa. Portanto, a Constituição do Acre pode ter o seu preâmbulo sem os dizeres sob a proteção de Deus. Mas o STF não disse especificamente que estaria se adotando a teoria da irrelevância normativa, e sim manifestou no sentido de que não há força normativa. Então, não tem como saber se o STF adotou a teoria da irrelevância jurídica ou a teoria da relevância jurídica indireta. Marcelo Novellini, inclusive, diz que a maioria dos ministros e da doutrina tendem a considerar o preâmbulo sob o manto da teoria da relevância jurídica indireta, colocando, portanto, o preâmbulo como um parâmetro normativo. Mas há quem diga que essa decisão do STF da Constituição do Acre, ela tem feições da teoria da irrelevância jurídica. Portanto, numa prova, o interessante é mencionar as três teorias e falar que o STF já manifestou, ao menos, que o preâmbulo não é norma de reprodução obrigatória e não é passível de controle de constitucionalidade. Isso que é importante saber. Em relação, portanto, às normas programáticas e princípios fundamentais da Constituição, normas programáticas, é importante a gente lembrar do vídeo que eu já falei sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, e quando eu disse sobre normas constitucionais de eficácia limitada, eu disse que estas normas se subdividem em normas do princípio institutivo e normas do princípio programático. As normas do princípio programático são aquelas que esquematizam verdadeiras diretrizes para o legislador no sentido de buscar aqueles fins, aquela consecução dos fins sociais traçados na Constituição. São diretrizes, dirigidas não só ao legislador, como a todo cidadão brasileiro. São metas que devem ser buscadas diariamente no exercício da cidadania. Contudo, essa natureza de diretriz não tira da norma programática a sua força normativa. O que é isso? O seu caráter impositivo, o seu caráter vinculante. Não pode ficar ao bel prazer do legislador de editar ou não normas que falem sobre aquela norma programática. Não, de forma nenhuma. Eles têm caráter vinculante, impositivo e goza mais do que de força política, goza de força jurídica, normativa. Um exemplo de norma programática que eu posso citar eu vou pegar aqui. Artigo 3º da Constituição, que fala sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Os 4 incisos deste artigo 3º são normas programáticas, mas gozam de caráter vinculante e impositivo. Por fim, para fechar, o tópico de princípios fundamentais da Constituição é basicamente o primeiro título da Constituição Federal, vai do artigo 1º ao artigo 4º, e lembrar que o artigo 4º traz princípios, mas estes princípios estão limitados às relações internacionais que a República Federativa do Brasil firma com outros organismos internacionais e outros estados estrangeiros. É para as relações internacionais como um todo. Os princípios fundamentais, eles são basicamente extraíveis do artigo 1º ao artigo 4º, uma leitura sobre estes artigos já extrai quase que todo o conteúdo dos princípios fundamentais em tese
de Constituição Federativa do Brasil. E maiores comentários sobre estes princípios vão ser tecidos ao longo dos demais vídeos, porque os princípios fundamentais eles vão ser cuidadosamente trabalhados em tópicos. Então é isso.